ajuda percolando da Silva. Queridos, a irmã Nilda, ela cresceu na fé cristã e a irmã Nilda, como vocês podem ver, ela já é uma senhora muito experiente. Muito experiente. E isso serve para encorajar você que nunca é tarde para tomar uma decisão. A Bíblia diz que os velhos sonharão. Eles não estão terminando a carreira, muito menos se aposentando. No reino de Deus há muito trabalho a ser feito. E a nova geração precisa da experiência de vocês. Precisa da experiência de vocês. Está vendo como a sua vida é importante? Pois é, pois é. Então responda aqui no microfone, bem forte. Irmã, você crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Sim. Diante da sua pública profissão de fé e destas testemunhas, como ministro do Evangelho, eu vou te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá bem? Irmãos, graças a paz, para nós da Congregação Batista da Fé, motivo de alegria, nós estamos aqui diante de uma resposta de oração. No início do ano, sempre pedindo direção a Deus, os seus propósitos, orávamos pedindo a Deus um sinal de nós estávamos na direção correta na congregação. Na nossa oração fomos bem claros em Josemina. Pedimos algo assim: tem uma pessoa para ser batizada esse ano e entenderemos que o Senhor tem um propósito nesse bairro, nesse local. 3, 4 dias depois, chegou a irmã Benedita na porta da congregação, encontrou a missionária na recepção ali e disse: senti no coração de vir para essa igreja, o meu desejo é ser batizado. Amém. E aqui está, para a glória de Deus, a resposta de oração, fruto do trabalho missionário, do investimento, das orações dos irmãos, e acreditar que Jesus continua salvando vidas nos locais mais distantes da nossa cidade. E para nós o privilégio e uma alegria. É a irmã Benedita aqui conosco. Eu queria também aqui destacar alguns irmãos da congregação que estão presentes. Carlos, e para a irmã Elvira também que está em pé, nossa evangelista lá na congregação.
Se tem algum familiar, não sei se está acompanhando ela, não, né? Estiveram semana passada. Pode, pastor. Como os irmãos sabem, quando isso acontece, o familiar não vem testemunhar, a gente diz o seguinte: fique de pé a igreja Batista de Cumbica, por favor. Benedito, estamos diante de várias testemunhas. Conforme conversávamos todas as manhãs, o Senhor prepara para esse momento. A irmã tem que estar obedecendo ao Senhor Jesus numa ordem para batismo. Então, diante dessas testemunhas que estão aqui, eu te pergunto: a irmã confessa e professa Jesus Cristo, Senhor Jesus, como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, autorizado por essa igreja, como ministro do Evangelho de Cristo Jesus, eu vou te batizar em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Eu vi que as meninas da oficina de bonecos estão todas passadas. E se reúne todas as sextas-feiras para costurar bonecas de pano. Vai parar no campo missionário, vai parar na mão de muitas meninas, às vezes até em situação de vulnerabilidade, aonde é um instrumento para educá-las, inclusive a respeito do seu corpo, daquilo que pode e não pode, sabe? Projeto lindo. E aí tem todo um processo de costura maravilhoso. Os moleques já foram para muito longe. Eles têm a longa teia. Graças a Deus por isso. Você crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Sim. Diante da sua pública profissão de fé e destas testemunhas, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?
tarde especial para o Ministério PIB Kids lança aqui na nossa igreja. E muitas emoções aqui neste momento, para a nossa igreja, para o nosso ministério. Eu falei para o Silas, o papai, Silas, nem começou, você já está chorando. E na verdade não sei quem é mais chorão, se sou eu ou o Silas, estamos numa disputa para saber. Cecília, com sua família aqui quando chegou, tinha apenas 4 para 5 anos de idade. O Vini era um bebezão ainda. E chegou nessa igreja, que é um farol para Guarulhos, para essa cidade de Guarulhos, pregando o Evangelho a toda criatura. Você crê em Jesus de todo o seu coração? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho e autorizado para esta igreja, ele batiza em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Falei que são muitas emoções. Davizinho também, quando aqui chegamos era uma criança. E aqui está a igreja do futuro? Não, a igreja do agora, a igreja do chá. Evangelistas, missionários, pastores, futuros homens e mulheres comprometidos com o reino e com a sua sociedade. Davi, você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Confessa, Davizinho? Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho e autorizado por esta igreja, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isabel, Bel para mais íntimos. Uma mocinha virtuosa do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bel, você confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho autorizado por esta igreja, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sofia
Também chegou aqui nossa igreja com a carinha mais de criança, agora já é uma adolescente, não é? Uma alegria para nós poder recebê-la aqui também como membro da nossa igreja, com a família pastoral, não é? Aonde vamos batizar você. Você crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Tem certeza disso? Sofia, o que é o Evangelho, Sofia? Isso porque a gente estava conversando bastante. Então. Uma alegria diante da sua pública profissão de fé e destas testemunhas. Quem te batiza hoje é o seu pai. Sofia Cardoso, como ministra do Evangelho, como seu pai, pela graça e misericórdia do Senhor, e autorizada por esta igreja, hoje, ele batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A Lívia é uma menina muito querida, faz parte aqui do nosso trabalho com adolescentes e tem sido na minha vida uma bênção, porque ela é a menina das perguntas difíceis. Glória a Deus. Se Deus me ama é porque colocou a Lívia também perto da gente, para desafiar, para fazer a gente pensar. Um privilégio ouvir a convicção de fé, as dúvidas, aquilo que ela quer entender sobre Jesus, as dificuldades às vezes que passa na escola, com a faixa etária que ela tem. Então, é uma bênção, uma alegria, um privilégio grande para a minha vida. Lívia, diante destas testemunhas, eu tenho que fazer uma pergunta para você. Você crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Sim! Como ministro do Evangelho, vou batizar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Pelo barulho, você viu que a família está muito feliz, não é? Nós começamos com os anciãos, passamos pelas crianças,
chegamos aos adolescentes e agora aos jovens. Você está certo disso, não? Sim. Você crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Diante da sua família, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus é o seu único Salvador? Sim, eu creio. Suficiente? Sim. Meus irmãos, como pode ser um rapaz desse tamanho, a mãe dele falar que ele é o queridinho da mamãe? Tinha que ser um queridão, né? Isso porque ela chama de bebê. Meu bebê. Nossa, a gente conhece o Vitor também desde pequeno, né, Vitor? 7 anos. Desde os 7 anos, correndo aqui com o Vitor, o Felipe, fazendo muita arte. Não é? Você está bem? Estou bem, graças a Deus. Dia feliz, não é? Um dia muito especial. Você viu aqui que o espaço. Nós vamos ter que dar um jeito aqui. Você vai ter que mergulhar aqui nesse negócio. Não pode ter uma parte do seu corpo fora d'água. Vamos ter que dar um jeito. Ou pegar isso aqui e virar ao contrário. Vitor, você crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Com certeza. Com certeza absoluta. Absoluto convicto. Diante da sua pública profissão de fé e destas testemunhas, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos ver como é que vai ser agora.